Eu sou o Daniel Maurício e você está ouvindo a Barra de Ferro. Vou compartilhar com você conhecimento relevante para o seu estudo das Escrituras e aprendizado do Evangelho. Acredito que a maioria de nós já esteja familiarizado com a grande história da viagem de Leí e sua família para a Terra Prometida. É tida como uma das grandes jornadas nas Escrituras, junto com o êxodo do Velho Testamento, os Jareditas e os pioneiros. Acho que uma das melhores formas de tornar essa história mais relevante é comparar sua jornada para a sua Terra Prometida com a nossa jornada para a nossa Terra Prometida, o Reino Celestial. A vida é como um deserto, é uma jornada, cheia de perigos e armadilhas. Mas não é uma luta sem causa e nem precisa ser miserável. A família de Leí vai nos mostrar o jeito certo de fazer. E o errado também. Há dos dois em 1º Nef. Seguiremos seus exemplos positivos e aprenderemos com seus erros. Então vamos começar. Se eu te falar alguns números, você consegue identificar o próximo na sequência? Vamos lá. Pausa se você precisar. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o próximo? É o 6, certo? Nós só estamos adicionando 1 ao número anterior. Essa foi fácil. E nesse caso? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Estamos dobrando cada último número e dando o próximo. Ou a sequência de potência de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e assim por diante. E esse próximo? O mais desafiador. 1, 2, 3, 5, 8. Qual o próximo? É 13. Nós somamos os dois últimos números, que dá o próximo na sequência. Uma sequência famosa que até ganha um nome, Fibonacci. Tem também padrões e sequências nas escrituras que podemos identificar. E 1º Nef 1 começa com uma muito importante. Por cima, é uma história muito simples, mas sob melhor análise dá para chegar a uma conclusão de que não foi coincidência que foi incluída, sendo a primeira história do livro de Mórmon. Eu chamo esse padrão de recebimento de revelação, ou como obter um testemunho. Dá para escrever isso no topo da página 2 e 3 do seu livro de Mórmon, como um rótulo, e marcar os passos numa cor específica. Vamos ver os versículos nessas páginas e ver se conseguimos identificar a sequência de passos no processo de se receber revelação de Deus. O primeiro passo está no versículo 4, em que Leí ouve muitos profetas profetizando que Jerusalém seria destruída. Esse passo eu chamo de ouvir, ou nosso primeiro contato com a palavra de Deus. É assim que Deus trabalha. Ele sempre manda profetas para ensinar e alertar. Sim, Ele adora que aprendamos a seguir a voz mansa e delicada do Espírito. Mas, às vezes, Ele precisa enviar uma voz clara, audível, sem sombra de dúvida, revelando sua vontade e instruções. Essa voz vem dos profetas. A instrução específica que é arrependa-se ou seja destruído. E não é interessante que o livro de Mórmon comece e termine com a destruição de um povo? Melhor ficarmos alertas para os detalhes que levam pessoas e nações à destruição. Quando Leí ouve que a cidade será destruída, qual é a próxima coisa que ele faz? O próximo passo está no versículo 5. Ele orou ao Senhor de todo o coração. Eu chamo esse passo pedir. Ele quer saber por si mesmo que as coisas que ele ouviu são verdade. E qual o resultado de ele pedir? Versículo 6. Ele ouviu e ouviu muito. Deus respondeu Leí e deu a revelação que ele buscava. E esse terceiro passo eu chamo de receber luz. Deus ilumina Leí por causa de sua disposição de buscar sabedoria dele. O que aconteceu com Leí no versículo 12? Quando Deus lhe concede revelação, ele fica cheio do Espírito. Chamo esse passo de confirmação. O Espírito confirma o que está sendo revelado. E por último, quando Leí descobre a verdade e ela é confirmada para ele, o que ele faz? No versículo 19. E aconteceu que os judeus escarneceram dele pelas coisas que testificava a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações. E testificava que as coisas que vira e ouvira, e também as coisas que havia lido no livro, manifestavam claramente a vinda de um Messias, e também a redenção do mundo.
A palavra-chave é testificava. Uma vez que ele conhece a verdade, ele declara e testifica essa verdade a outras pessoas. Eu chamo esse passo de compartilhar. E porque Leí compartilhou, outra figura-chave no livro de Mórmon será tocada. Seu próprio filho. E nós vemos nos próximos capítulos de primeiro Nefe passar pelo mesmo exato processo. Ele vai ouvir, orar, vai receber revelação, o Espírito vai testificar e ele vai compartilhar com outras pessoas. Não é interessante? A primeira história do livro de Mórmon é sobre um homem que ouve as palavras dos profetas, ora para entendê-las, tem suas orações respondidas e então testifica disso a outros. Não é exatamente isso que temos que fazer com o livro de Mórmon? Esse ano, você vai ouvir as palavras dos profetas. Você vai ouvir advertências e chamados a agir. E o que devemos fazer quando nos colocarmos em contato com as palavras dos profetas? Faça o que Leí fez. Ore sobre elas e peça orientação. Não espere até terminado o livro de Mórmon para orar sobre sua veracidade. Não é algo que só podemos fazer depois de ler o livro de Moroni. Faça isso por todo o livro. A confirmação deve vir durante seu estudo, não só no final. Se você abordar seu estudo dessa forma, eu posso te garantir que você também vai ver e ouvir muitas coisas. Pode não vir na forma de um pilar de fogo ou visões celestiais, mas virão. A luz e poder de Deus vão se manifestar a você e Ele vai confirmar a mensagem te enchendo a alma com o Espírito. Mas e depois? Não se esqueça do último passo. Quando tiver a resposta, quando tiver a verdade dessas coisas confirmadas, vai e confirma a teus irmãos. De fato, isso pode ser um pré-requisito para se receber uma resposta, um desejo de agir de acordo com a resposta que você está buscando. Testifique e declare sua fé quando estiver descoberto por si mesmo. É assim que a igreja cresce nesses últimos dias. É assim que ela se torna a pedra cortada sem auxílio de mãos. Indivíduos aplicando o processo de revelação vez após vez. A verdade se espalhando e passando de uma pessoa para outra, exponencialmente varrendo o mundo. E não é maravilhoso o modo que Deus revela a verdade a Leí? Vamos para o versículo 11 e 12. Ele não anuncia por um anjo, nem mesmo pela sua própria voz. Como ele faz? Jesus se coloca diante dele e lhe dá um livro e ordena que ele o lesse. E quando Leí lê, ele se enche do Espírito. Eu acredito que a gente está nessa mesma situação como estudantes do livro de Mórmon. Você também está buscando a ajuda divina e a sabedoria de Deus. E como ele está te respondendo? Seu Filho, Jesus Cristo, está te dando um livro e ordenando que o leia. Esse livro é o livro de Mórmon. Acha coincidência que essa seja a primeira história no primeiro capítulo do livro de Mórmon? Eu não. Então, algo que vai nos ajudar na nossa jornada para a nossa terra prometida é revelação pessoal. Agora eu vou pedir que vocês imaginem esses objetos que eu vou dizer e pensem no que eles têm em comum, tá bom? Maçã e laranja. Bom, são comestíveis, são frutas, são considerados saudáveis. No que eles são diferentes? Um é vermelho, o outro é laranja. A casca de um é comestível, a do outro não. Um dá numa árvore alta, o outro dá numa árvore baixa. Outro exemplo, cão e gato. Ambos são animais, tidos como de estimação, domesticáveis, tem rabo, tem pelo. E no que diferem? Um consegue subir em árvores, o outro não. Um late, o outro mia. Um não se importa com você, o outro te ama e daria a vida. Time gato, por favor, não me mate. Outro exemplo. Lula e Bolsonaro. Brincadeira, esse nós não vamos fazer aqui. Acabamos de provar que percebemos semelhanças e contraste. Uma habilidade vital quando estudamos as Escrituras. Quase sempre as Escrituras vão trazer dois personagens contrastantes. Na literatura isso se chama realce. Quando você os compara, suas qualidades são bem mais perceptíveis. Por exemplo, Rei Noé versus Abinadi, Alma versus Corior,
Amalequias versus Capitão Moroni. Marvel, estou te dando aqui várias dicas de novos filmes que você pode fazer que seriam sucesso. Em primeiro, Nef, quem são nossos personagens em contraste? Nef e Lamã. Podemos apontar Sam e Lemuel também. Você tem os que lideram para o bem ou para o mal, e tem aqueles que seguem a influência daqueles que são bons ou maus. Nós, para o nosso processo aqui, vamos focar em Nef e Lamã. Para isso, vamos expandir um pouco além da designação de leitura dessa semana, além dos capítulos 1 a 7, por motivo da nossa comparação, para vermos a mensagem completa. Então a gente vai olhar a vida desses dois irmãos do começo de primeiro Nef até o começo de segundo Nef, porque a gente sabe como a história termina. A família vai separar e vamos terminar com Nefitas e Lamanitas. No começo da história, eu não acho que Nef e Lamã eram tão diferentes quanto a gente pensa. Se eles não tivessem recebido o mandamento de sair de Jerusalém, pelo menos no começo, a diferença do seu compromisso e espiritualidade talvez não se tornasse tão grande quanto se tornaram. Mas desafio após desafio, eles começaram a se separar. Ficaram mais e mais distantes passo a passo no progresso ou no regresso. Lamã e Nef acabam daqui até a lua de distância um do outro em espiritualidade, mas talvez não tenham começado assim. Vamos olhar sob a ótica de recompensa e repreensão. Vou citar alguns desafios que Lamã e Nef encontraram durante a jornada para a Terra Prometida. Perceba como cada um respondeu ao desafio e qual foi o resultado, a recompensa ou a repreensão. Espero que isso nos ajude a iluminar o princípio. Qual foi o primeiro desafio que eles encontraram? Sair de Jerusalém. Quando Leí chega e fala para a família que eles precisam fugir, Nef não só toma a sua palavra. Nós não vamos ouvir, eu irei e cumprirei ainda. As escrituras me sugerem que ele também teve dificuldade de aceitar a decisão de sair de Jerusalém. Mas a diferença é no capítulo 2, versículo 16, que ele tem grande desejo de conhecer os mistérios de Deus. E aí ele ora. E qual a recompensa por isso? O Senhor responde sua oração, enternece seu coração. Lamã, por outro lado, é dito no versículo 12 e 14 que ele desconhecia a maneira de proceder de Deus. Por isso ele murmura, não acredita em seu pai. Essa atitude é o que se chama de apatia. Dá pra ver isso em muitas pessoas. Elas não são más pessoas, só não se importam com as coisas espirituais. E essa história é um lembrete do que acontece com pessoas com apatia para com coisas espirituais. Acho que é aqui onde Lamã tropeça a princípio e vai ladeira abaixo daí em diante. E qual é o resultado aqui da sua apatia e murmuração? Ele é repreendido e confundido por Leí. E funciona. E para de murmurar. Por um tempo. E aí vem o próximo desafio. Voltar e pegar as placas. Qual a resposta de Nef? Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor não dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. A gente sempre cita 1 Nef 3:7, a escritura mais famosa do livro de Mórmon, como um exemplo de obediência. E mas acho que a escritura ensina mais sobre fé e confiança no Senhor. Tenho certeza que Nef não fazia ideia de como vão fazer para cumprir com o que foi pedido. Mas não importa. Ele sabe algo sobre ser ordenado por Deus a fazer algo. Se Deus pediu que você faça algo, você consegue. A capacidade está incluída no mandamento. Isso é muito bom saber, porque Deus pede um monte de coisas que são difíceis nessa vida. É isso que Lamã e Lemuel estão dizendo. Isso é algo difícil que se pede de nós. O que é algo difícil que Deus nos pede? Talvez um mandamento. Pagar o dízimo numa situação financeira complicada, perdoar alguém que te machucou muito, permanecer moralmente puro num mundo impuro, servir num chamado desafiador, falar a verdade quando não é vantajoso para você, servir uma missão de tempo integral. Deus não hesita em nos pedir coisas difíceis, mas se lembre de Nef. Se Deus te pedir alguma coisa, o que você pode ter certeza que você consegue. Porque se você não conseguisse, ele não teria pedido. E qual a recompensa de Nef e nossa se demonstrarmos esse tipo de fé? Leí diz que ele seria favorecido pelo Senhor. Lamã, por outro lado, diz que era uma coisa difícil, talvez tenha sido repreendido de novo pelo pai, mas não está escrito aqui. De qualquer forma, ele vai com seus irmãos buscar as placas. Aí quando chegam lá,
Eles tentam pegar as placas e acaba num belo não. Labão ainda ameaça tirar a vida de Lamã. E como ele reage a isso? Ele está prontinho para desistir. É como se dissesse, bom, eu tentei, não deu certo, vamos para casa. E quem tem que endireitar ele dessa vez? Nefe, seu irmão mais novo. E Nefe diz, não, nós não vamos voltar, nós vamos cumprir com isso. E sabemos que por causa dessa sua fé ele vai ser bem sucedido em obter as placas. Aí ele tem uma outra ideia. E todas as coisas valiosas que deixamos para trás? Vamos comprar as placas? E como foi? Pior ainda. Eles são obrigados a deixar as coisas para trás, na mesa de Labão, e dar no pé, correr por suas vidas. Como Lamã reage a isso? Ele se enfurece e começa a bater em Nefe e Sam com a vara. Quem tem que intervir e repreendê-lo agora? Um anjo. Um anjo o repreende e a surra para. Qual é a atitude de Nefe? Eu vou lá de novo e vou fazer isso. As duas primeiras tentativas não deram certo. Então dessa vez ele só vai confiando no Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Fé total. E nós sabemos o que acontece. Ele entra na cidade, encontra Labão, mata ele, se veste como ele, encontra Zorã, pega as placas e traz de volta. Por causa da fé em Deus, ele é capaz de realizar o que o Senhor ordenou dele. Deu certo. Sua fé não foi em vão. E acho que tem um princípio importante aqui. Agimos como Lamã quando resolvemos obedecer? Disposto a uma tentativa apenas, disposto a desistir se encontrarmos algum tipo de oposição, jogar toalha. Eu tentei fazer a coisa certa e não deu certo. Olha o que aconteceu, uma bagunça. Se Deus queria mesmo que eu guardasse esse mandamento, Ele deveria ter facilitado para mim. Queremos desistir na nossa missão quando descobrimos que o trabalho é duro? Paramos de pagar o dízimo quando pagamos com fé e experienciamos dificuldades financeiras mesmo assim? Deus nunca prometeu facilidade quando o assunto é obediência. Muito mais provável que você encontre obstáculos à obediência. Acho engraçado que Lamã reclama quando o pedido é que volte as placas, para pegar as placas, mas quando é para voltar por mulheres não tem registro de nenhum tipo de rebelião. Vai entender. Nós também, às vezes, estamos mais interessados em romance que em retidão? De qualquer forma, eles conseguem convencer a família de Ismael, mas na volta para a tenda de Leí, no deserto, eles têm problemas de novo. 2 filhos e 2 filhas de Ismael se rebelam contra Nefe. Eu me pergunto qual das 2 filhas de Ismael vão se casar com a mãe Lemuel. Parece que estão achando as tampas das panelas aqui. Eles ficam tão bravos que amarram Nefe com cordas e estão prontos para deixá-lo no deserto para morrer. Mas o que Nefe faz? Ele ora por força e se livra das cordas. Isso para Lamã? Não. Ele vai pegar Nefe de novo. E quem tem que intervir dessa vez? Uma das filhas de Ismael. Vejo mais um match aqui. Ela implora a Lamã e Lemuel para que não machuquem Nefe e dá certo. A súplica da futura senhora Nefe abrandou seus corações e eles se arrependem em seus intentos. Próximo desafio. Ismael morre. Um baque para as famílias. E como Lamã e seguidores resolvem fazer? Mais ira, mais murmuração, mais rancor e agora com um plano para matar Nefe e Leí. Quem entra na frente dessa vez? A voz do próprio Senhor é ouvida e os repreende muito. Eles se arrependem e desistem do seu plano. Nefe, por outro lado, tem uma atitude totalmente diferente diante das dificuldades de se viver no deserto. Olha o capítulo 17, versículo 2, eu adoro esse. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. Olha para essa atitude, pelo que Nefe é grato. Carne crua e mulheres fortes. Quão abençoados somos! A gente come carne crua, não nos faz mal. Nossas mulheres são duronas e conseguem lidar com essa viagem difícil, mesmo com criança pequena. E por causa dessa atitude, diz no próximo versículo que Deus alimenta-os e fortalece-os.
Vamos pular a história do arco quebrado, que se encaixaria perfeitamente aqui, mas vamos deixar para um outro momento mais especial. Construir um navio. Deus lhe pede para fazer algo do qual ele não tem experiência alguma. Quais foram as primeiras palavras a sair da boca de Nefe? Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério para fazer ferramentas? Não há dúvida na sua cabeça de que ele vai ser capaz de fazer isso, só com a ajuda de Deus no que for necessário. Qual é o resultado disso? Ele é capaz de construir um navio. E o trabalho é muito bem executado. E Lamã reclama, não vai ajudar e não acredita que é possível. E o que acontece com ele dessa vez? Ele é repreendido por Nefe, mas de um jeito diferente. Dessa vez é um choque pelo poder de Deus. Então ele sente algo físico. E isso muda seu coração. E ele ajuda a construir o navio. Infelizmente, a mudança de coração é curta. Uma vez no navio, sabemos que Lamã começa a falar com vulgaridade. Nefe tenta corrigir o problema, Lamã se apurrinha e o amarra. Qual é a atitude de Nefe nessa? Ele não reclama, mesmo que esteja com uma dor terrível. Lamã e Lemuel não soltam até perceberem que o navio vai afundar e vão morrer. Então sua própria vida está em risco agora, e é a única coisa que pode convencê-lo a mudar. Ele solta Nefe, que é capaz de controlar o navio e contornar a situação, e dirige todo mundo em segurança à Terra Prometida. E agora, o desafio final. O que vai acontecer quando Lei morrer? Quem vai ficar no comando? Lamã com certeza acha que deve ser ele, mas todo mundo sabe que é Nefe, o líder mais capaz. Quando Lei morre, Lamã fica bravo de novo e tenta matar Nefe de novo. E Nefe e seus seguidores têm que fugir de novo. A família se separa e daí em diante não tem mais repreensão. O Senhor os deixa em sua iniquidade e são cortados de sua presença. Nefe, por outro lado, os guia à retidão e obediência. E sua recompensa? Eles vivem segundo o padrão da felicidade. Agora, ao refletir a história inteira, o que te chamou a atenção? Você vê alguma verdade ensinada ao se comparar as experiências de Nefe e Lei? Mais uma coisa que eu notei. Toda vez que Nefe obedece ou demonstra fé, ele é recompensado com uma variedade de experiências com o Espírito. Suas orações são respondidas, ele ouve a voz do Senhor, é resgatado por um anjo, ele recebe força física para se libertar das cordas, ele realiza coisas quase impossíveis, é abençoado, nutrido e feliz. Sua vida ilustra esse princípio que eu amo em Doutrina e Convênios 50:24. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. À medida que Nefe responde aos desafios com fé, obediência e gratidão, Deus lhe dá mais e mais luz, e ao final do seu registro, vemos quão próximo de Deus ele chega, quanta luz tem na sua vida. Lamã, por outro lado, vai na direção oposta. Vale notar que ele experiencia as mesmas coisas que Nefe. Lamã obedece o mandamento de Deus. Ele foge de Jerusalém. Sim. Ele volta para buscar as placas? Também. Ele constrói um navio? Sim. Ele viaja para a Terra Prometida? Sim. Ele acaba fazendo tudo o que Nefe faz. Mas como eles acabam tão diferentes? É a atitude, é como ele obedece. Ele obedece murmurando, reclamando. Como você obedece? Você vai para a igreja, para o seminário, mas com uma atitude negativa? Você paga o seu dízimo se queixando? Essa é a atitude de Lamã. E olha o que acontece com Lamã toda vez que ele murmura, ou se rebela, ou se irrita. Ele é repreendido. Dá para notar alguma coisa interessante na hora das repreensões? Primeiro ele é repreendido pelo pai, depois ele é repreendido pelo seu irmão mais novo, depois é repreendido por um anjo, depois vem a súplica das mulheres, repreendido pelo Senhor, é repreendido por um choque físico, repreendido pelo risco de vida. É como se Deus tivesse um arsenal de castigos e repreensões que ele pudesse usar para nos corrigir, e à medida que ele segue a lista, elas vão ficando cada vez mais fortes. A princípio, uma repreensão por seu pai é tudo o que ele precisava para se endireitar. Mas depois é repreendido pelo seu irmão mais novo, e isso deve ser mais difícil de engolir. Aí eu acho que a ordem dos próximos dois é interessante. Eles são repreendidos por um anjo e depois
pela súplica da senhora Nefe. É o que funcionaria. Talvez sugerindo o poder que a súplica e as lágrimas das mulheres podem ter. Talvez mais poderosas que um anjo? Mulheres, nunca se esqueçam do grande poder, influência que vocês têm de ajudar os outros a fazer o bem. Vocês são mais poderosas que anjos. Então, o Senhor os repreende com a própria voz. Aí é a vez do choque físico. E por fim, o que acontece com eles no navio na tempestade, nenhum dos anteriores funciona mais. Eles já estão muito duros a esse ponto. Os pedidos de Nefe e Lei não fazem nada, nem o pedido das esposas e dos filhos. A única coisa que traz um pouco de consciência é o perigo de morte. Ao passo que Nefe se aproxima cada vez mais de Deus, Lamã se põe mais e mais longe dele. O crescimento espiritual de Nefe é proporcional à deterioração espiritual de Lamã. Por que Deus repreende Lamã? Porque ele o odeia e quer castigá-lo por seu comportamento? Não. Deus ama Lamã. E ele espera que com esse castigo, com essa repreensão, ele vai mudar seu coração e se voltar para ele. Como ele diz em Doutrina e Convênios 95, 1 e 2. Em verdade assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados, pois com o castigo preparo um meio para livrá-los da tentação em todas as coisas, e eu vos amo. É necessário, portanto, que sejais castigados e repreendidos perante minha face. Repreensão e castigo abrem o caminho para que sejamos perdoados. Deus não pode ser indiferente e permissivo conosco. Ele quer o que é melhor para nós. Ele sabe que Lamã é capaz de mais, que ele tem um potencial incrível. Como se ele dissesse: Lamã, se você não acordar logo, você vai acabar no final de uma estrada no qual você não queria chegar. O que é o final dessa estrada? Morte espiritual. E eu não quero que você morra. Então me deixa te ajudar. Infelizmente, no caso de Lamã, isso funciona por um tempo, mas eventualmente ele volta para os seus velhos caminhos. E quando Lei morre e Lamã decide continuar em seu caminho do mal, não há mais nada que o atinja e o traga de volta à luz, a consciência de um Deus bondoso. Deus fez tudo o que podia, respeitando seu arbítrio. Ele é deixado à sua própria sorte e cortado de sua presença. Espero que nunca nos vejamos ao final dessa estrada. Algumas lições para nós aqui. Não seja apático para com as coisas de Deus. Obedeça genuinamente, sem murmurar ou relutância. Confie nos mandamentos de Deus. Se Ele te pediu para fazê-lo, você consegue. Até o impossível. Espere oposição para obedecer. Obediência é igual bênçãos, experiências espirituais. Desobediência é igual repreensão. Aprender a responder positivamente a repreensões menores. Aprendamos com o resultado desses dois irmãos. Mudando de assunto, qual é o valor das Escrituras? Quanto elas valem para você? Talvez o livro de 1 Nefe possa ajudar a ver o quanto elas deveriam valer para nós. Vamos seguir algumas passagens e ver o que elas nos revelam. 1 Nefe 2, versículo 6 e capítulo 3, versículo 2. O 2,6, eles são mandados sair de Jerusalém e ir para o deserto. Fala sobre 3 dias, mas talvez 3 dias depois de ter alcançado a costa do Mar Vermelho. Uma vez que você não chega nem perto do Mar Vermelho vindo de Jerusalém em 3 dias, nem com os camelos mais rápidos do Oriente com patins. Estima-se uns 14 dias. No 3,6, Lei pede que eles voltem. Então, o que os rapazes aqui precisam sacrificar para conseguir as placas? Pelo menos 30 dias, um mês de viagem. Mas não só uma viagem longa, mas também uma viagem dura. Viajar naquela região não é brincadeira. Então, quanto valem as Escrituras? Uma grande jornada. Segundo, no capítulo 3, versículo 22 ao 24. Quanto vale as Escrituras para eles? Todo o nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. Valem todas as suas posses materiais. E eles abriram mão delas pelas Escrituras. Eles não conseguem pegá-las aqui.
mas eles estão dispostos a abrir mão. 1 Nef 3, 13 e 25. Labão procura matá-los. Então o que eles estão dispostos a dar ou arriscar para conseguir as placas? Suas vidas. As escrituras são dignas da sua vida, aparentemente, pela passagem aqui que a gente aprende. E nós temos um monte de exemplos de pessoas dispostas a dar sua vida pela palavra. Pessoas como Abinadi, Moroni, Samuel Lamanita, Jesus Cristo e todos os seus apóstolos. William Tyndale, Joseph Smith e Hiram. Eu gosto do que diz em Doutrina e Convênio 135, que o livro de Mórmon custou o melhor sangue do século XIX. As escrituras custaram bastante, não é? Valem muito. No capítulo 4, versículos 10 ao 18. Elas valiam a vida de um homem iníquo, e não é algo a se desconsiderar, porque sabemos quanto Deus valoriza uma vida. Então, para Deus pedir isso de Nef, ele deveria saber que era algo necessário para que eles obtivessem as placas, senão para que ele teria pedido. E outra forma de ver isso, é o único lugar nas Escrituras que você vê Nef relutando, desejando não cumprir o mandamento de Deus. Em todo outro lugar, ele é todo eu irei e cumprirei, eu devo obedecer. Se Deus me ordenasse a dizer a essas águas seja terra, elas se tornariam. Mas aqui ele reluta. Isso mostra quão difícil isso deve ter sido para Nef. Então quanto valem as Escrituras? Fazer a coisa mais difícil que você já fez. Olha quão valiosas são as Escrituras. O que Deus pediu que Nef e seus irmãos fizessem ou abrissem mão para terem as Escrituras em suas vidas. E talvez seja um bom momento para se perguntar: o que Deus tem pedido que eu abra para ter as Escrituras na minha vida? Não muito, certo? 20 a 30 minutos do seu tempo todo dia. Se você quiser as Escrituras, tudo que você precisa hoje em dia é baixar um app no celular, ou no máximo ir até a lojinha do templo e comprar por menos de R$10. Você terá que fazer o esforço de estudá-las. Mas em comparação, Deus nos pede muito pouco para a sua palavra. Quando você compara o que Nef deu para ter as Escrituras, nossas desculpas para não estudá-las parecem muito fracas. E por que elas valem tanto? Primeiro, Nef 3:20. Elas preservam as palavras dos profetas. 1 Nef 4, 2 e 3. Podemos obter força nos seus exemplos. 1 Nef 4, 15 e 16. Elas nos ensinam os mandamentos. Capítulo 5, versículo 17. Elas nos enchem do Espírito. Capítulo 5, 21. Elas são de grande valor e preservam os mandamentos. Capítulo 6, versículo 3. Elas contêm a palavra de Deus. E no versículo 5, elas nos ajudam a nos manter separados do mundo. E no versículo 6, somente coisas de valor estão escritas nelas. Ao pensar nessa lista, quando você viu as Escrituras cumprirem esse propósito na sua vida? O Espírito está te sussurrando a fazer algo diferente para mostrar que você aprecia a palavra de Deus? Então é isso, meus amigos. 3 grandes princípios que podem te ajudar na sua jornada para a Terra Prometida. Revelação pessoal, fé e obediência aos mandamentos de Deus e o valor das Escrituras. Se você mantiver essas 3 coisas em mente, um dia, você também vai alcançar a sua Terra Prometida. Mas isso não é tudo o que 1 Nef tem para nos ensinar sobre essa jornada. Semana que vem discutiremos mais. Até logo, meus amigos.